Olá, sou o professor Lorival, sou professor de ciências e hoje venho trazer para você, aluno do 7º ano, o nosso tema da aula vai ser efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa e aquecimento global. A gente vemos aqui no quadro como funciona. E o que é isso? Efeito estufa e aquecimento global. Já estamos sentindo isso na nossa pele, já estamos vendo como isso já está nos afetando. Um exemplo que aconteceu já, a gente teve a passagem do ano 2019 para 2020, coisa inédita na nossa região, com chuvas, né? Ninguém nunca tinha visto um fenômeno desse, já prova que aí já há um desequilíbrio já da natureza, que cientistas já vem falando há muito tempo. Mas vamos nos ater ao tema. Efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Efeito estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura constante. A atmosfera é altamente transparente à luz solar. Porém, cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Isso deve-se principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos, gases como o dióxido de carbono, metano, entre outros gases que afetam. A vida na Terra não poderia existir sem os gases do efeito estufa. Como vemos, como ocorre o efeito estufa? Ele está atrelado ao aquecimento global. Vamos ver quais são as etapas que ocorrem o efeito estufa. Primeiro, a gente vai observar que o Sol emana seus raios, que chega até a Terra. Aqui nós temos o nosso planeta, com as árvores, com as indústrias, os declives, com toda a sua vegetação, água, oceanos, mares. E aí o que que acontece? A radiação chega até nós pelos raios do Sol e penetra na nossa atmosfera. O segundo passo, esse calor é mantido na superfície, porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que eles se dissipem. Ou seja, os raios solares penetram, passam pela camada, como a gente já falou, é altamente transparente a luz solar, a nossa camada, e é refletida de volta para ela, e o restante dos gases, na terceira etapa, é uma situação de equilíbrio. A quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida pelos processos naturais, como a fotossíntese para as plantas, que são tão necessárias para o equilíbrio do planeta. Então, as florestas, as matas, têm papel primordial para a sobrevivência do ser humano. Os recursos naturais, como a gente já está vendo, já estão cada dia mais acabando. A gente vê o desmatamento. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Então, quando é que o efeito estufa não faz bem à humanidade? Que não faz mesmo. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição aconteça, E essa poluição vai se concentrar. E aí a gente vai ter no gráfico aqui, o aquecimento causa extremo, secas, tempestades. Dentro de uma
falando ainda um pouco do efeito estufa, a gente percebe no funcionamento, de como funciona, né, que se o ser humano pudesse plantar mais, cuidar mais de suas matas, cuidar mais dos seus rios, poluir menos e reduzir esses gases, né, que já vem aí, daqui a pouco a gente vê, quando a gente for falar do aquecimento global, aí a gente vai ver como realmente está a situação do nosso planeta. Agora, continuando a aula, vamos falar um pouquinho sobre aquecimento global. Aquecimento global é o quê? É um dos problemas mais graves que afeta todo o planeta Terra e todos os seus habitantes. Se tomarmos como base, o aquecimento global pode ser definido como sendo o aumento da temperatura média dos oceanos, do ar, perto da superfície da Terra, que se tem verificado nas décadas mais recentes e a possibilidade de sua continuação durante o corrente século. Ou seja, o que vai ocorrer? Cada dia mais, como a gente vai ver aqui, olha, queimadas, a indústria, o derretimento das calotas polares, a indústria, a própria natureza, as queimadas, se observarmos isso aí. Mas antes, falando um pouquinho de aquecimento global, dizendo o que é isso, como começou o aquecimento global? De que forma começou? Na Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XIX, começou o aquecimento global, mas era insignificante, já no século XIX. A sociedade do consumismo foi crescendo e a queima de combustíveis fósseis, a destruição das florestas e as queimadas aumentaram, sendo lançado na atmosfera gases, principalmente nos últimos 40 anos. O primeiro encontro de ambientalistas foi na Noruega, em 1972, e já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desflorestação, entre outros, a destruição dos oceanos. Então, daí surgiram um protocolo de Kyoto, a ECO 92 aqui no Rio de Janeiro, entre outras ações que tratavam do assunto do aquecimento global, e cada dia mais ele se torna presente nas nossas vidas. Cada dia mais nos noticiários, na televisão, na própria internet, em todos os lugares, né? A gente sempre está vendo aí que o planeta está aumentando gradativamente, e a gente vai ver, se a gente pesquisar um pouco lá na net, você vai ver desde mais ou menos 1900 até o ano 2000, como era no mundo inteiro o aquecimento global, né? Como começou as regiões, né? Quando a gente olha e vê, então a gente diz, nossa, o homem realmente está destruindo o planeta, cada dia mais. Mas existem ações que a gente possa, que a gente tem como reverter. Então, algumas curiosidades sobre o aquecimento global. Todos os dias, cada família produz em média 3 sacos de lixo. Nossa, né? Isso aqui é uma curiosidade. O peso das embalagens dos alimentos, algumas vezes, é maior do que o peso do próprio alimento. Se observar algumas embalagens, elas são bem maiores. Existe cerca de 750 bilhões de toneladas de CO2, que é o gás carbônico. O gás carbônico é composto por um átomo de carbono e 2 de hidrogênio. Sua estrutura, CO2, o famoso gás carbônico. Todos os anos formam-se desertos com cerca de 2.000 metros quadrados por falta d'água. E isso é grave. Isto é grave. Todos os anos formam-se desertos com cerca de 2.000 metros quadrados
por falta de água. 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer até o final do século e 58% das espécies irão extinguir nas próximas décadas. É preocupante. A temperatura média do planeta deve subir de 2 a 4 graus até o final deste século. Quem viver, verá. Então, aquecimento global, efeito estufa, presente no dia a dia, a gente já está sentindo os efeitos disso. Fico aqui com a aula, lembro para vocês, uma dica que todo mundo já sabe, usa máscara, álcool em gel, álcool 70, lava as mãos com detergente, com sabão, ao chegar da rua, tira a tua roupa, deixa num lugar reservado, toma um banho, se cuida. Quem cuida ama. Então, se você ama sua família, se cuida. Ok? Fica aqui um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.